Você acredita no mundo que há de vir? Se nós acreditamos no mundo que há de vir, nós vamos viver e nos preparar para o mundo que há de vir. Se a gente não acredita, a gente não prepara. Se nós cremos, nós vamos perceber que nesse mundo atual, a nossa vida é uma preparação para o mundo que há de vir. Os sinais da volta do Senhor estão muito fortes. Mateus 24, 37. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Deus precisa de Noé no dia de hoje. Pessoas que estão claras de que o fim está chegando. Noé foi alguém que recebeu essa revelação do Senhor. E aí, o que ele fez? Ele viveu e se preparou para esse dia. Você é um Noé ou não? Outro ponto, amados irmãos, em Mateus 24, que mostra o final dos tempos, é o versículo 14. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Esse versículo é uma profecia a respeito do final dos tempos. No final dos tempos, Deus levantará um grupo de pessoas que conhecerão o reino. E esse grupo de pessoas, pelo fato de conhecerem o reino, vão procurar viver o reino. Não somente conhecer e viver, mas também terão um encargo de pregar o evangelho do reino. Isso é uma profecia, irmãos. E eu quero fazer uma pergunta para os irmãos. O Espírito está ou não fazendo essa obra hoje? De despertar pessoas para o reino, para viver o reino e para pregar o reino. O Espírito está ou não fazendo isso hoje? As profecias estão se cumprindo. O reino que há de vir chegará brevemente. Nós muitas vezes somos enganados, porque frente às dificuldades, nossa atitude é: eu acho que eu não tenho jeito. Eu acho que não tem salvação para mim, ou não tem caminho para mim. Se nós conhecemos Deus, nós podemos dizer: tem caminho sim. Porque Deus, Ele vai fazer a sua vontade. Todas as profecias se cumprirão. Por que nós não avançamos? Mateus 16, dos versículos 13 a 18, nós temos as grandes revelações. Aqui está um homem, Pedro, que recebeu revelações. Revelações grandiosas. Mas nós sabemos que desde a revelação que está em Mateus 16 até a manifestação que está em Mateus 17, há um caminho a percorrer. Nós muitas vezes, amados irmãos, quando nós recebemos a revelação e ganhamos a revelação, nós ficamos satisfeitos, porque nós já sabemos. E porque ficamos satisfeitos, já achamos que sabemos, nós começamos a ter certas atitudes e ter certas ações. E é isso que o Senhor quer expor para nós, o perigo que todos nós corremos. A revelação de Cristo à igreja abre uma porta para quê?
Para que o Senhor comece a revelar algumas coisas adicionais. E ele começou a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém, sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Em outras palavras, o Senhor estava mostrando para os discípulos o caminho que ele tinha de percorrer. Esse caminho, aos olhos do homem, é um caminho terrível. E fez com que Pedro então tivesse uma reação. Ele tinha tido revelações grandiosas e se sentiu no direito de reprovar o Senhor. Ele começou a reprovar o Senhor. Ele não concordava com o caminho que o Senhor Jesus havia mostrado. O fato de nós termos revelações, o fato de nós termos conhecimento do propósito de Deus, não é uma garantia para nós de que nós vamos fazer ou que estaremos fazendo essa vontade, porque Deus mostra caminhos que nós não compreendemos. E quando Deus mostra caminhos que nós não compreendemos, nós reprovamos. Mas com bom coração. Mas Jesus, voltando para Pedro, disse o quê? Arreda, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Amados irmãos, aqui está o nosso grande problema. É esse versículo. Não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Significa, você não pensa como Deus pensa, você pensa como o homem pensa. E quando nós pensamos como o homem e não pensamos como Deus, que o Senhor diz para nós o seguinte: você é para mim uma pedra de tropeço. Quando o Senhor está falando, tu és para mim pedra de tropeço, o Senhor Jesus está mostrando para Pedro o seguinte: Pedro, eu avanço dentro do propósito do plano de Deus. Mas você, porque pensa como o homem pensa, você faz com que eu pare. O plano para a sua vida é um plano de um homem sem Deus. Eu quero avançar, mas quando eu chego em você, eu paro. E ele falou assim: arreda Satanás. Satanás significa o quê? Adversário, opositor. Em outras palavras, ele chamou Pedro de: você é meu opositor. Você é meu adversário. Você se opõe a mim. Eu quero avançar, mas quando eu chego a você, eu paro e você resiste. Amados irmãos, eu quero falar uma coisa: o Senhor está voltando, o Espírito está trabalhando. Até quando nós vamos resistir e nos opor ao que Deus quer? O reino dos céus está próximo. É hora de arrepender. É hora de mudar. É hora de parar de se opor a Deus. Deus consegue avançar na sua vida? Se Deus não consegue avançar na sua vida, é sinal que você está se opondo a Deus. Daí Jesus disse para os discípulos: se alguém quer vir após mim. Quando ele afirma, se alguém quer vir após mim, ele está mostrando: eu vou continuar andando. Eu vou continuar avançando. Agora, eu deixo a liberdade. Eu deixo para você o direito de escolher. Quer ou não quer vir após mim. Por isso diz assim: se alguém quer vir após mim. Amado irmão, amada irmã, o Senhor vai continuar a andar. Você quer ou não quer ir após o Senhor? Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Coloque suas coisas de lado.
põe as coisas de Deus à frente. Cruz é o que aniquila, é o que mata e termina com todos esses obstáculos. E aí, amados irmãos, nós passamos a perceber que nós somos o grande obstáculo para o avanço de Deus. Mas que o Senhor está fazendo um chamamento. O Senhor está falando a respeito do reino. O Espírito está trabalhando, fazendo surgir um povo, que é o cumprimento da profecia de Mateus 24:14. E outra coisa, amados irmãos, está ainda em Mateus 24, versículos 45 a 47. Essa porção também é profecia. Essa porção diz assim: quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Irmãos, hoje estamos vivendo o final dos tempos. Hoje Deus está procurando. Por isso ele diz: quem é? Eu quero saber quem é. Quer dizer que ele está procurando servos fiéis e prudentes para confiar os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo. Isto está acontecendo hoje. Em muitos lugares, Deus está confiando os seus conservos a irmãos que vivem o reino. Irmãos, eu vou dizer uma coisa, eu tenho viajado tanto, eu nunca vi coisa igual. As profecias estão se cumprindo. Eu quero agora falar alguma coisa muito, muito séria. Se Deus não entrega hoje os conservos para nós cuidarmos, é porque Ele não nos considera fiéis e prudentes. Se o Senhor não entregar nesse mundo, vai entregar no mundo que devia? Não. O Senhor pode entregar para você? Se o Senhor não pode entregar para você, não vai reinar no mundo que devia, irmão. O tempo que nós temos é hoje. A chance que nós temos é hoje. Por isso, nós devemos nos arrepender, porque está próximo o reino dos céus. Irmãos, nós temos muita revelação no nosso meio. Mas o Senhor, quando chega até nós, Ele consegue avançar ou Ele para? Precisamos ter um coração de arrependimento e falar: Senhor, encontra caminho em mim. Eu posso ter sido um obstáculo. Pedro foi naquele dia, naquele instante. Mas Pedro se arrependeu e ele foi usado pelo Senhor. Se Pedro teve jeito, nós também temos jeito. A questão é: qual é o nosso coração no dia de hoje? Amados irmãos, é hora de acordar. Se nós conhecemos o tempo, nós vamos acordar. Que o Senhor nos abençoe.